reclamar. Pare de reclamar agora para poder ser feliz e deixar quem tá com você ser feliz também, porque olha, conviver com quem só reclama, nossa senhora. Vem comigo. Esse vídeo será de utilidade pública. Pois bem, eu preparei um baita texto, eu escrevi muito sobre reclamação nos últimos tempos, porque esse negócio de reclamar, esse hábito de reclamar, tem acabado com famílias, amizades, as pessoas estão cada vez mais tristes e eu vejo o quanto isso tem aumentado. Então eu resolvi escrever sobre isso e transformei nesse vídeo para vocês. Se preocupar em reclamar ou não seria uma forma de minimalismo mental? Eu acho que sim. Pois bem, filtrar também o que a gente fala, o que a gente pensa e essa forma de falar da vida, praguejar, isso também é muito importante. Para termos saúde mental, é muito importante que a gente tenha pensamentos positivos, que a gente foque no positivo. Eu sempre falo para vocês, o que a gente foca expande. Então, se a gente reclama muito ou se a gente fica muito negativo pensando coisas ruins, é claro que isso também vai expandir. Quando eu falo sobre pensamento negativo, é aquele pensamento pessimista, muitas vezes, que as coisas não vão dar certo e antes de acontecer já fica pensando mal. Ou quando você pensa mal de alguém, sentimento de inveja, aquele sentimento que não é legal. Tudo isso é uma forma de pensamento negativo. E muitas vezes a gente exterioriza reclamando, não é verdade? E eu não tô aqui só pra falar de teoria não, eu também vou trazer várias dicas práticas. Então fica até o final porque a última dica é transformadora. E além disso, eu já vou te pedir para se inscrever no canal. Sim, é muito importante que você se inscreva para que a gente possa crescer e produzir mais conteúdo para vocês. Então, se inscreve e toca o sininho, porque assim o YouTube te avisará das lives, a gente faz bastante live, bastante coisa por aqui. Então, sininho e inscrição. Então vamos lá. Vamos pontuar quais seriam os pensamentos negativos, o que leva a gente a reclamar, situações, coisas saindo da nossa cabeça. Então é muito comum como pensamento negativo os julgamentos, olhar as pessoas e já julgar, sabe? Sem nem saber o que está acontecendo. Isso é super comum. Ser egoísta, sabe quando a gente tem uma ação egoísta, um pensamento egoísta? Ciúme, inveja. Eu sempre falo, gente, esse negócio de inveja branca, inveja não sei o que, inveja é inveja, tá? Mágoa, quando a gente não consegue perdoar, tudo isso pode ensejar pensamentos negativos. E a partir desses pensamentos negativos que vem o quê? O tal hábito de reclamar. E aí, me conta, você é de reclamar? Você convive com pessoas que reclamam? Comenta aqui. Sabe que existe um estudo científico que comprova que quanto mais a gente reclama, mais a gente coloca negatividade nas coisas, mais as coisas tendem a acontecer de forma negativa. Por quê? Porque a gente coloca o nosso cérebro para viver nessa vibe. E aí a gente começa não só a atrair coisas negativas à nossa volta, como a gente começa só a ver as coisas negativas. Eu sempre falo, tudo que acontece na nossa vida, por mais difícil que possa parecer na hora que esteja acontecendo, depois a gente pode tirar uma lição. Então tentar ver o lado positivo nas coisas é extremamente importante e extremamente saudável. Então a primeira dica transformadora de hoje é a seguinte: tente manter os seus pensamentos positivos. Eu vou te passar algumas estratégias, mas quando você for pensar em alguma coisa e olhar alguma coisa, tenta analisar pelo lado positivo. Simples assim. De repente você tá me olhando e pensando, nossa, não tô gostando desse cabelo da Rê. Aí você já faz e já pensa assim, bom, mas eu gostei da blusa, olha que legal. Então, quando a gente tenta ver o lado positivo nas coisas, a gente reforça isso pra gente e vira esse hábito mais positivo. E a vida fica mais feliz. Porque, gente, a gente sempre vai ter uma coisa negativa pra olhar e uma positiva. Basta a nossa mente decidir o que ela vai preferir, certo? E aí a segunda dica é o seguinte: comece a prestar atenção se você é reclamão, se você reclama demais. Como fazer isso, Como prestar atenção? Eu sei que, gente, não é, eu sou perfeita, eu nunca reclamo. Imagina, de jeito nenhum. Mas o que eu faço? Eu tento evitar. Então, quando eu sinto muita vontade de reclamar, é claro que tem hora eu vou lá e reclamo, às vezes tá acontecendo alguma coisa e, enfim, não tenho o que fazer, quero reclamar naquele momento, preciso. Mas, em regra, eu não gosto, eu evito muito. Então, prestar atenção, sabe? Ficar de olho no nosso comportamento é muito importante. Por exemplo, às vezes você chega num restaurante pra comer. Mal você chegou, sentou, já começa a reclamar de tudo. De repente o lugar é tão legal e você não observou o positivo. Por isso que eu falo tanto que é uma coisa de treinar a mente, treinar os olhos para ver o lado bom. E quando a gente reclama, a gente não consegue fazer isso. E eu vou entrar num assunto que eu acho super importante, que é o seguinte: conviver com quem reclama. Não seja aquela pessoa ranzinza da turma. Não seja a pessoa que vai reclamar de tudo o tempo todo, que vai se meter às vezes no assunto do outro para poder reclamar. Não seja essa pessoa. Gente, como é difícil conviver com quem só reclama. Vai dizer se é ou não é. A pessoa que reclama muito, ela não só se prejudica, mas ela prejudica também quem tá do lado. E aí eu tenho uma história pra contar. Gente, o Tatá, quando a gente namorava nem tanto, mas quando a gente foi morar junto, a gente foi namorar junto bem rápido depois que a gente começou a namorar.
Ele reclamava de tudo. Sabe aquela pessoa que às vezes tá vendo a TV e aí tá passando o canal e tudo reclama? Daí ia comer, reclamava de alguma coisa. E assim, era muito constante. E até os amigos dele, né, principalmente o Hélio, que é um baita amigo dele, tirava muito sarro, sempre tirou muito sarro disso. E o Tatá achava que era uma coisa engraçada. E aí, às vezes eu falava alguma coisa, nossa, mas você não para de reclamar. E aí ele falava assim, é meu jeito, é engraçado, quem sou eu sem reclamar? Só que assim, tudo tem um limite, pode ser engraçado, só que a somatória, o tempo inteiro uma pessoa reclamando, tem uma hora que te sufoca, você não aguenta mais. Então eu comecei a conversar muito com ele sobre isso. E aí vem uma coisa super importante que aconteceu. Quando a gente começou a conviver bastante, hoje a gente tá há 5 anos morando junto, né, já faz tempo, ele começou a falar assim pra mim, nossa, Rê, tudo que você fala que vai fazer, você faz e você consegue realizar, consegue fazer dar certo. Outra coisa que ele fala que acontece muito na minha vida é atrair, né? Então eu falo assim, nossa, eu vou pensar muito positivo, eu vou pensar que vai dar certo porque vai dar certo. E às vezes tem umas coisas meio mirabolantes acabam acontecendo e dando certo nesse sentido que eu queria, que eu desejava, que eu coloquei em intenção. Então, quando ele começou a perceber que essas coisas aconteciam, eu comecei a falar muito pra ele. Tá vendo? Se você continuar reclamando, do mesmo jeito que as coisas positivas dão certo pra mim porque eu sou muito positiva, pode ser que pra você comece a atrair coisa ruim, porque você reclama tanto que você vai começar a atrair essa energia. E eu acho que ele percebeu. Até quero saber, ó, Tatá, se assistir esse vídeo, comenta aqui. Mas eu acredito que ele começou a perceber o quanto isso é real. Porque, gente, se as coisas dão certo na minha vida, é porque eu coloco positividade. Imagina se eu ficasse assim, ó, vou gravar esse vídeo hoje, nossa, sábado à noite, todo mundo vai sair, eu vou ficar gravando, que saco, e não sei o quê. Imagina a qualidade do vídeo que ia sair. Eu venho pra cá gravar, mesmo num sábado à noite, pensando assim, que bom que eu vou falar com todo mundo, quero levar uma baita mensagem, quero levar o meu melhor, e aí eu chego super empolgada. E isso é um comportamento positivo. Aí a gente vem então com a dica 3, que é o seguinte, se você convive com alguém muito reclamão, alguém que cansa, às vezes suga a nossa energia de tanto que reclama, tenta conversar. Não se acostume com isso, sabe? Porque às vezes a gente tende a deixar pra lá, falar, não, vou ter que brigar se eu tiver que falar. Mas é importante, porque você vai fazer bem pra pessoa também. Então tenta conversar. E aí também eu vou pra dica 4, que ajuda muito, que é o seguinte. Toda vez que a pessoa for falar alguma coisa negativa, ou quando você estiver numa rodinha de amigos, sabe naquele churrasco, quando você tá com todo mundo ali, e aí alguém começa a reclamar da situação, começa a reclamar do que tá acontecendo, ou alguém começa a falar mal de outra pessoa. Quantas vezes não acontece? A gente tá numa rodinha ali de amigas, aí a amiga que não tá, alguém começa a falar mal. Sabe o que eu faço, gente? Se eu tenho mais intimidade, eu consigo ali, eu tento mudar de assunto. Ainda mais quando alguém, né, se alguém, por exemplo, Tatá, eu já tento mudar de assunto na hora, eu não deixo o assunto aumentar. Ou se é quando tem muita gente e eu sei que eu não vou conseguir fazer mudar de assunto, eu simplesmente saio. Eu não fico nessa vibe, nessa energia. Eu prefiro não participar da conversa, prefiro às vezes ficar no meu canto ali ou procurar outras pessoas, do que ficar sentindo aquela energia, absorvendo aquela energia negativa. E tem gente que eu nunca vi coisa igual, parece que chega no lugar e só fica falando mal, e só fica vendo coisa negativa, e só fica tentando cutucar, às vezes, o comportamento do outro. Gente, eu falo que eu não tenho mais idade pra esse tipo de coisa, já não tenho mais paciência, já tolerei muito, hoje eu não tolero. Então eu fico muito na minha, procuro outra pessoa pra conversar, mas eu não faço parte disso. Então não entre nessas conversas. E também não seja essa pessoa, né? Se policie. Eu mesma percebi, quando eu comecei a mudar meu comportamento, ser minimalista, ter esse minimalismo mental, eu comecei a notar, né, meu comportamento. Então, às vezes, se eu ia falar alguma coisa, fazer um comentário mais assim, ops, engole, não faça. Aí eu comecei a me policiar e minha vida melhorou muito. E hoje eu escuto várias pessoas falando, nossa, Rê, você é tão leve, é tão bom conversar com você, você é sempre feliz, positiva. E eu falo, não, às vezes não, né? Às vezes eu tô meio brava, às vezes acontece alguma coisa. Mas em regra, eu tento ser sempre mais positiva, com certeza. Então a dica 5 é exatamente sobre isso. Não puxe o assunto negativo. Não seja a tal pessoa que começa a falar mal, começa a cutucar a ferida, começa a querer falar mal do outro que acabou de sair, passar ali. Não seja essa pessoa. Guarda pra você. Guarda. Quanto mais você destilar o veneno, quanto mais você falar coisas ruins, falar coisas venenosas, você vai criar aquela situação e aquele ambiente. Então não seja essa pessoa. Deixa passar. E aí, tem uma coisa pra contar sobre reclamação, nossa, que foi muito incrível na minha vida, que eu aprendi há 2 anos, quando eu estive na Índia. Quando eu tava lá na Índia, né, pra cozinhar e tal, eu ouvia muito falar sobre isso, que a gente não deve falar palavrão, falar coisas negativas, xingar, ficar falando coisa ruim, pensamento muito negativo, enquanto a gente tá cozinhando. Porque quando a gente tá cozinhando, a gente passa a nossa energia pro alimento. E é o alimento que a gente vai comer, quem a gente ama vai comer. Então, quando eu ouvi isso, eu pensei, nossa, é verdade, né? A comida que a gente tá fazendo tá colocando a nossa mão ali, né?
E aí eu comecei a mudar meu comportamento na cozinha. Uma vez eu também, em São Paulo, eu fui num centro Hare Krishna fazer um curso de alimentação vegana. E eles também falaram a mesma coisa, que eles são muito preocupados com a energia da comida. Então isso pra mim foi um baita ensinamento que eu acredito muito. Então toda vez que eu vou comer, eu nem gosto de ficar falando mal, falando coisa ruim durante a alimentação e nem quando eu tô fazendo. Acredito que as duas coisas são importantes. E eu quero saber de você, me conta, você concorda comigo? Você acha que o pensamento negativo e ficar reclamando o tempo inteiro leva a gente pra essa coisa, essa vibes mais sinistra, mais negativa e de repente pode mudar a nossa vida por conta disso? Me conta aqui o que você acha. Então agora a gente vai caminhar para a última dica, que é a dica mais importante. Então, presta atenção, que é o seguinte. Como eu disse para vocês, o pensamento negativo também ele vem na minha mente, como vem, né, na de todo mundo. Não existe essa coisa de não pensar nada nunca negativo. Até quando a gente tá nervoso, é muito normal. Bate o dedinho ali na quina da porta, dói pra caramba, né? A gente acaba querendo xingar. Então, o que eu falo que é um comportamento bem bacana? O que eu faço? A hora que eu percebi que o pensamento ali negativo, que o estresse tomou conta, que eu preciso afastar aquilo de mim, eu deixo passar. Eu já procuro fazer alguma coisa que vá mudar minha mente naquele momento. Se eu tô em casa, se eu tô aqui trabalhando, alguma coisa nesse sentido, geralmente eu coloco uma meditação guiada, uma meditação que eu escolho um tema, porque só de eu ficar ouvindo uma pessoa falar coisas boas, coisas positivas, isso já muda minha mente. Ou eu procuro, né, aqui no próprio YouTube, algum vídeo de alguém que eu gosto de ouvir falando, que fala de coisa boa, que também me deixa muito mais leve. Então o que eu faço? Eu substituo essa coisa ruim, às vezes aquela sensação ruim que eu tô sentindo e que eu vou começar a reclamar, por uma coisa boa. E aí também tento ver o lado positivo das coisas. Então, gente, procura o que pode te ajudar nessa hora. Ou lê alguma coisa, às vezes a gente tem aqueles livrinhos, né? Eu tenho um Minuto de Sabedoria que eu adoro, então às vezes eu também pego pra dar uma lida nele. E olha, dá uma sensação tão boa, a gente fica tão mais leve e aí fica muito mais fácil tocar a vida, mesmo quando a vida não tá tão fácil. E eu também sempre falo pra não ficar remoendo, tá? Não é, ai meu Deus, eu tive um pensamento negativo agora, eu senti, acho que era inveja, coisa ruim. Não fica remoendo isso, deixa passar. Porque isso faz parte da vida, todo mundo sente. Eu sinto que o grande diferencial das pessoas positivas é conseguirem transformar, é substituir. E não ficar lutando com aquilo, porque daí a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí também cuidado com o que você comenta nas redes sociais. Às vezes tem gente que entra aqui e faz uns comentários tão pesados assim que eu falo, meu Deus, eu sou tudo isso, né? Eu sou tão ruim assim. E faz parte também, é feedback, cada um tem seu jeito de ser. Mas às vezes você quer ajudar a pessoa dando um feedback, explicar que não tá legal, porque tá tudo bem, né? Fala, olha, esse vídeo não foi bom, não gostei, eu não concordo. Tem que falar mesmo. Mas não precisa falar, nossa, você é um insuportável, você não vai direto ao ponto, você não sabe nem falar. Então, assim, tem coisas tão pesadas. Não seja essa pessoa que faz isso. Realmente, críticas, eu recebo muito bem críticas, mas eu falo, nossa, tá um pouco pesado demais. Né? Às vezes o Facebook tem algumas redes que a gente vê que elas ficam um pouco mais tensas. Então, não vamos ser essa pessoa que fica divulgando tudo isso. Topa colocar tudo isso em prática? Então, meu grande desafio para você hoje, a partir de hoje, é isso. Observar, ficar de olho aí nos seus pensamentos, que hora que vem o negativo, hora que vem o positivo, tentar substituir. E se policiar de reclamar, topa. Hora que começou a reclamar, percebeu, para, muda de assunto, respira fundo, deixa aí e fala de outra coisa. Topa? Olha, funciona, viu? E aí, gostou do vídeo? Preparei com muito amor pra vocês. E se você quer evoluir mais ainda na sua vida, tem um curso de minimalismo funcional que chama Realiza, que eu preparei com muito amor. A gente tá indo agora pra turma 3, então você está convidado a participar. Eu vou abrir as inscrições. Se você quiser participar, já garanta sua vaga no contato@renonis.com.br, e é um curso de desenvolvimento pessoal que trata de todas as áreas da vida, principalmente com as ferramentas do minimalismo. Temos também o grupo de desafio. Gente, o grupo esse mês tá delicioso, esse mês de desapego. Se você quer entrar, manda também nesse e-mail que vai dar certo, ok? Um beijo, muito obrigada, amo vocês e até o próximo. Deixa aqui o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau!